Eu sei que quando a gente começa a escrever um livro, muitas das vezes não sabemos como é que vamos planejar ele. Quais são os primeiros passos que a gente pode dar e principalmente quais são as perguntas que a gente vai fazer, como que vamos estruturar, o que danado é primeiro, segundo, terceiro ato, escaleta e tudo mais. E foi por isso que no vlog que eu divulguei o criador de roteiro, eu falei para vocês que iria fazer uma série de vídeos destrinchando ele para vocês. O de hoje é o primeiro dessa série destrinchando esse aplicativo que eu estou usando para planejar o meu livro e que eu divulguei para vocês usarem também. Meu nome é Jus Ferreira, este é mais um vídeo retrato onde eu compartilho tudo que me inspira. Então pega um café e vem comigo. O primeiro tópico que vamos analisar é o de plot. Esse tópico de plot não necessariamente é o plot do seu livro, é aquilo que vai realmente fazer com que o seu leitor ele se surpreenda. Mas principalmente aquela partezinha da história em que você precisa colocar ali porque é a introdução, digamos assim, do que você precisa saber para realmente chegar a destrinchar a história nos outros tópicos. O que você precisa saber agora é muito básico, é exatamente aquele foguinho inicial da história, onde a gente sabe exatamente quem são os personagens, qual é o enredo que você vai construir, o mundo, a estética, as tropes. Então, tudo isso vai fazer com que você, agora, de início, consiga realmente construir aos poucos, fazendo com que, a partir do momento em que a gente for seguindo com os planejamentos ao longo dos tópicos, você consiga destrinchar, porque você primeiramente definiu essas coisas no início, sabe? Então, a primeira coisa que o aplicativo nos dá na categoria plot é a introdução. A introdução é onde você apresenta o seu mundo, o cenário, o tom da história, o tipo narrativo, onde você apresenta para o leitor tudo aquilo que vai acompanhar ele ao longo da narrativa. Eu tô aqui com minha colinha para não esquecer de falar nada para vocês, mas é importante que você responda as seguintes perguntas dentro da introdução. Onde a história acontece? Se é uma cidade grande ou pequena? Qual é a época? Qual é o tom? Também é um momento de criar ganchos, porque veja, a introdução, na verdade, ela não necessariamente é o primeiro capítulo, mas ela precisa ser uma organização geral, o início ali do pensamento que você tem com aquela história. Então esse pensamento ele precisa ser levado a sério no nível que, para que você consiga realmente chegar na parte do desenvolvimento ou utilizar as técnicas de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, você precisa introduzir a sua história para você mesmo. Faça essa primeira categoria como se fosse realmente uma explicação para você e não para o outro. Né? Você não vai criar sinopse aqui, muito pelo contrário. Você pode responder essas perguntas em narrativa, tudo que faça sentido na sua cabeça no momento em que você for reler aquilo para poder realmente efetivar a escrita criativa. Então, não olhe para essa introdução e entenda que é o primeiro capítulo. Não, essa introdução é o que você vai precisar inserir ali de primeiro momento. Essa introdução é para você, de fato, introduzir esses aspectos e é uma introdução, então você não precisa criar algo muito específico, né? Você vai desenvolver ela a partir do momento em que você pensou, de fato, na história. Eu não respondi a essas perguntas em uma narrativa, um texto corrido. Na verdade, eu respondi elas em tópicos. Então, eu fui criando tópicos do que eu já sabia com relação à história e assim foi desenvolvendo. Para mim, fica como se fosse um mapa mental, como se fosse um estudo mesmo, porque é rápido de se ler, eu consigo, quando eu abro ali, eu consigo visualizar o que eu quero. Então, tudo isso faz parte de melhoramento mesmo na hora de criar essas perguntas e colocar realmente o planejamento para jogo. Introdução do personagem. Aqui você não vai introduzir o personagem dentro de uma ação, aqui é para ser descritivo mesmo. Use a sequência descritiva para que você consiga desenvolver uma descrição de personagem um pouco mais detalhada, algo que você não faz necessariamente no livro, né? Então, para que ajude você nesse processo de criação de personagem, tanto nas características físicas e psicológicas, que são extremamente importantes, e também a gente vai chegar no momento lá da categoria que vai ter personagem, que ele vai destrinchar ainda mais esse processo, aqui você coloca de forma geral o que você acha que o seu personagem é,
quais são as características mais importantes sobre ele, e basicamente isso. Então, a introdução do personagem. Essa introdução é o momento em que ele está na história, o momento inicial da história, antes que o acontecimento excitante ele se faça presente. Você pode inserir isso fazendo com que você entenda de primeiro momento a base geral do seu personagem, para que quando a gente chegue na categoria personagem, que tiver perguntas bem mais específicas e profundas, você já saiba o que colocar e o que você deve inserir a mais ou retirar e tudo mais. E é importante que você também coloque aqui, ou na verdade que você responda as perguntas, quem ele é e o que ele precisa aprender. Porque a gente sabe que existe, né, o arco de personagem, se você for trabalhar, existe o arco de personagem negativo e positivo e vários outros, mas é importante que você entenda o que é que você quer que o seu personagem aprenda aqui. E é isso que vai fazer com que você desenrole ao longo da narrativa e que você cresça esse personagem ao longo da narrativa, seja de forma negativa ou de forma positiva. E aí chegamos em uma das minhas partes favoritas, que é a reflexão sobre o tema. Agora é hora de definir o tema central da sua história. É aqui que você vai dizer o que é que você quer passar, por que você quer passar, como você quer passar, e toda história ela precisa de ser contada de uma forma, de uma perspectiva, na verdade, a passar alguma informação para o leitor, seja ele sobre o amor, seja ele sobre o sofrimento, seja ele sobre qualquer outra coisa que vai, de fato, fazer com que aqueles personagens se modifiquem e que o leitor ele entenda o seu livro como algo que ele pode aprender ou que ele pode se divertir. Então, tem que ter um motivo, tem que ter uma função, né? E para isso você vai fazer algumas perguntas. Você pode responder as perguntas. Qual é a mensagem ou questão que querem explorar? Você vai transformar esse tema principal que você quer passar com a sua história em uma narrativa. E aí você vai gerar um questionamento. Se você está falando sobre um romance, por exemplo, que é um romance de segundas chances, ou até mesmo sobre o amor e como esse amor ele transforma ao longo da vida, como você pode ter uma segunda chance para amar, você pode criar uma pergunta específica para a sua narrativa que vai ser respondida ao longo do processo. E, por exemplo, dando a ideia do amor, a gente pode responder, por exemplo, até que ponto o amor pode superar barreiras. E eu quero que no final a minha personagem ela possa se desenvolver, possa ter um arco amoroso muito mais interessante do que ela costuma ter até então. Ela vai se desenvolver psicologicamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente com esse relacionamento e acreditar realmente que o amor ele pode quebrar essas barreiras. Enfim, é só um exemplo, caso você queira criar realmente essa pergunta na hora da reflexão e do tema, para que você consiga desenvolver melhor a sua história sem precisar de fato estar ali colocando temas e temas e não desenvolvendo nada específico, sabe? Agora chegou na parte do acontecimento, que é um incidente excitante. É aquele momento em que você, de fato, vai ver como é que sua história vai se desenrolar, até que ponto as coisas vão acontecer. E é aqui que você também pode até estruturar a sua história dos acontecimentos iniciais, né? Que seria que causam ação, né? Toda ação causa uma reação. Então, como é que você pode indicar isso de uma forma que construa esses acontecimentos até chegar no plot? E é importante que você escreva algo que realmente impacte o personagem, para não estar naquela narrativa de que se tivesse feito terapia já tinha resolvido, ou se tivesse conversado, se fosse maduro o suficiente esse personagem, já tinha resolvido essa questão. Então tem que ser algo realmente que impacte o personagem, que seja construída essa ideia ao longo da narrativa para que seus leitores eles não olhem isso como algo ruim, ou até mesmo com uma construção de narrativa meio corrida, ou até mesmo não responder às questões que precisam ser respondidas. Em toda esse incidente excitante, é importante que você coloque aqui, pode ser em tópicos, pode ser em várias outras formas, para que realmente você consiga desenvolver até chegar esse momento cenas, ações e reações que vão realmente gerar uma construção de narrativa, uma construção de enredo, de personagem que faça sentido, para que quando chegue lá no topo, a parte do plot, a gente consiga ir resolvendo essas situações de uma forma mais coerente. Porque se for algo mais ou menos, ou se for algo que não faz sentido para o seu personagem, que pode ser resolvido em questões de segundo, sabe? Isso vai prejudicar a sua narrativa, porque ela vai ficar meio chola, meio água com açúcar, meio, sabe?
estranha. Então você precisa realmente fazer com que isso dê certo. Elementos adequados ao gênero. É aqui que você vai colocar as tropes. E aí o pessoal diz, né? Todo mundo agora usa trope, ninguém mais fala sobre a narrativa, só o fato de estar na trope já é o suficiente. E a gente tem que entender, pessoal, que as redes sociais, principalmente o TikTok, ele vem gerando uma nova onda literária. Essa onda literária, essa nova onda literária, ela vem para deixar a literatura um pouco mais pop. Sabe aquelas nomenclaturas que nós utilizamos no mundo pop, ou até mesmo no mundo geek, sobre jogos e tudo mais? Também é usado na literatura. Tudo que é estruturado na literatura sofre preconceitos porque a gente tem a ideia ainda da literatura ser aquilo que é intocável. E não, minha gente, hoje a literatura está democratizada e é por isso que nós utilizamos as tropes. É importante você colocar aqui esses elementos que são características do gênero, porque é essa trope que vai fazer com que você visualize as temáticas possíveis da sua história que são coerentes ao gênero. Então, se eu estou escrevendo um romance, eu posso colocar ali que a minha trope vai ser enemy to lovers, friends to lovers. Esse planejamento não é para você divulgar. Esse planejamento é para você. Então, se é para você, você pode colocar o que você quiser e você pode experimentar o que vai dar certo ou não. Então, você pode colocar mais de uma trope ali e experimentar na hora da efetivação das cenas o que você pode usar, o que não pode usar, qual é a melhor estratégia para você criar realmente a temática do seu enredo. É interessante destacar também que vocês podem subverter a expectativa. Então vamos supor que o nosso casal principal ele viaja para um hotel e eles dormem no mesmo quarto, só que em vez de ter uma cama, tem duas camas. E eles escolhem, na verdade, dormir junto. Então, em vez deles dormirem junto porque eles têm apenas uma cama, na verdade, por conta de toda a situação, embora tenha duas camas, eles preferem dormir juntos pela primeira vez. Então você, em vez de colocar uma trope que já é utilizada, você deixa o leitor pensando que vai ter essa trope e no final não tem. Porém, mesmo que não tenha, você vai dar o gostinho que essa trope deixa, que é realmente eles dormirem junto pela primeira vez, ou algo do tipo. Então, possa ser que dê certo, e aí você vai criando e vai colocando a sua narrativa e vendo o que é que vai dar certo ou não, porque é assim que se cria um livro, tá, gente? Nós não acertamos as tropes, não acertamos os enredos e nem os personagens, muito menos a história de fato de primeira, não. A gente vai modificando e vendo o que realmente vai dar certo. Eu dependo da claridade do sol. E aí, quando o sol não está claro, eu fico para morrer. Eu tenho que esperar a nuvem passar, né? A claridade voltar para poder dar certo. Mas vai dar certo, minha gente, eu espero. Porque tá muito escuro e eu preciso que ela volte, minha filha. Vamos cuidar. Desenvolvimento de relacionamento. É importante porque a gente precisa estabelecer uma relação, seja de amizade, seja de amor, seja de ódio com as pessoas. Então a gente precisa saber em que ponto esse relacionamento tá e aonde ele vai chegar para que realmente o enredo, que não necessariamente precisa ser sobre o amor, sobre o romance, possa se desenvolver. Pessoas se relacionam com pessoas o tempo todo, os livros acontecem com personagens que representam pessoas, então a gente tem que construir esses relacionamentos, seja de amizade, seja de amor, seja de tristeza, seja de qualquer outra coisa, porque as pessoas têm sentimentos e elas vivem em sociedade. Então, para isso, a gente precisa desenvolver esse relacionamento. E eu acho muito legal também não escrever um romance que foque apenas no casal principal. Venha trazer elementos também de personagens secundários que sejam tão marcantes quanto os personagens principais, como, por exemplo, uma amiga, um irmão, um animal, algo que realmente traga ali uma fuga da temática principal para que seu enredo seja mais verdadeiro, né? Porque as pessoas não vivem sozinhas no mundo. Elas têm, no mínimo, uma amizade, elas têm família. Então, para isso, você precisa realmente construir essa identificação, construir esses personagens secundários que possam realmente se relacionar com a sua personagem ou com o seu personagem, de forma a contribuir, a construir para a narrativa e não ser algo que só foque no personagem principal ou que só foque no enredo principal. A gente precisa ter mais ações dentro da história, e aí você ter mais personagens pode gerar mais ações também, né? E cada personagem bem amarrado. É importante que a gente não deixe
esses personagens ser tão menosprezados como normalmente acontece muitas vezes, né? Nesse desenvolvimento de relacionamento, se for um casal, você pode colocar as provações que eles podem passar durante toda a narrativa. Se for um relacionamento de amizade, você pode colocar as situações que vão gerar conflito sobre essa amizade. Se for um relacionamento familiar, você pode colocar os traumas que vão acarretar para que essa família ela seja desunida, para que as coisas aconteçam de forma que você quer que aconteça. Então, você pode colocar em tópicos todas as ações que você quer que esse relacionamento ele aconteça. O momento que eles vão se conhecer, o que vai ser o pontapé inicial para se relacionarem, qual vai ser o drama da separação ou do afastamento e como eles vão se reconciliar de uma forma mais simples, de uma forma que não seja tão minucioso, porque a gente vai fazer isso, né? A gente vai destrinchar isso em outro tópico. Mas ainda assim é importante fazer a base do relacionamento deles, porque senão já sabe, né? A gente cria personagens muito superficiais e não fica tão bom assim a nossa narrativa de romance. O problema se torna mais sério ou superficial? Esse é um tópico que me pegou de surpresa, porque, primeiro, porque a gente nunca pensa como é que vai desenvolver a nossa narrativa. Vamos chegar numa parte em que a nossa história vai se desenvolver ou para ruim ou para bom. Então, a gente precisa realmente estruturar isso, pelo menos na base ali da situação, para que não fique tão fora do padrão ou fora do comum. Então, aqui você vai decidir se o conflito inicial ele vai ser resolvido, ele vai ser algo que realmente não vai ter tanta importância, ou vai ser algo que vai se intensificar, vai gerar um problema, né? E esse problema vai ter que ser resolvido, porque senão, minha gente, vai deixar a ponta solta e aí a gente não vai conseguir finalizar de forma coerente. Então, decidir se a sua narrativa ela vai ser mais superficial ao longo do tempo, né? Ou ela vai se intensificando, que chegue realmente no plot e que faça com que esse problema ou ele seja mais de boa, superficial, ou ele seja mais excitante, ou ele seja mais problemático e precisa realmente de mais capítulos e mais situações para ser resolvida. Quando a gente chega no plot, a gente começa a diminuir a nossa tensão, fazendo com que esses problemas eles sejam resolvidos. É impossível, a não ser que você escreva um drama muito pesado, em que você vai ter o ponto alto da história, ele vai continuar subindo. Se não for um drama muito pesado, ou se não for um livro que vai ter continuação, normalmente tende a se resolver as situações e a gente chega num âmbito mais tranquilo para o personagem, onde tudo vai dar certo. A depender do arco do personagem e aonde você quer chegar com a história, você pode ou continuar naquela tensão muito importante, ou você pode diminuir essa tensão resolvendo os problemas que você criou ao longo da narrativa. E aí você vai ter que amarrar todas as situações, você vai ter que finalizar todas as abas que você abriu durante a história, você vai ter que dar uma finalização para o seu personagem. Você pode criar finais abertos também, vai depender da sua história, mas ainda o final aberto a gente tem um desfecho das situações ocorridas no enredo. Então você pode, e você deve, na verdade, você tem a obrigação de fechar todas as pontas soltas. Depois do plot, você vai respondendo todas as perguntas para, de fato, chegar no momento em que o seu personagem ele vai ter o final dele, que não necessariamente vai ser um final feliz, mas que provavelmente vai ser um final digno para o que você quer que ele represente ali no seu enredo. E é através dessas dicas que você vai utilizar todas as categorias do aplicativo criador de enredos para realmente fazer com que a sua história ela seja bem planejada. Então esse primeiro tópico é um tópico extremamente importante para você criar a base do que você vai construir ao longo dos outros tópicos, ok? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no canal, me conta aqui nos comentários qual foi o insight que você teve, se você vai planejar a sua história a partir desse aplicativo, se você quer que eu continue fazendo esses vídeos explicando cada categoria desse aplicativo e destrinchando essa organização, esse planejamento da história com vocês. Então é isso, me siga nas redes sociais, eu deixo elas aqui na tela e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!